pessoal, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana, sou evangelizadora do Grupo Jovem e vou iniciar nosso estudo com uma pequena prece. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade do estudo. Seja conosco, nos protegendo, nos amparando, auxiliando no nosso bem-estar, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Seja com cada jovem em seus caminhos, que eles possam ter paz e luz. Que seja em nome do nosso amigo Luiz Sérgio, em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, e acima de tudo em nome de Deus, que iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema meio complexo, mas muito pertinente para a doutrina espírita, ok? Vamos falar sobre a recordação dos espíritos, como eles compreendem as existências anteriores, tá bom? São muitas dúvidas, né, que nós temos sobre isso. O Evangelho ele trata no capítulo 6 sobre essa questão, o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, e a gente vai tentar fazer um apanhado, tá bom? Gente, honestamente, a gente lembra que a gente almoçou ontem direitinho, do nosso dia inteiro? Não é uma coisa necessária pra gente. Então, quando existe o desenlace, né, o desencarne, o que é proveitoso, o que é benéfico, o que auxilia, é possível que seja trazido para esse espírito, para que ele faça um bom proveito. Eu vou dar uma olhadinha aqui na questão, para a gente entender. Ele lembra detalhadamente da sua encarnação anterior, ou talvez de outras encarnações? É uma questão que a gente precisa pensar. Será que seria útil? Será que isso seria benéfico para ele? Por vezes não. Ele pode se deparar com situações dolorosas, complexas, né? Lá na frente, nesse mesmo capítulo, fala sobre os funerais, sobre o enterro, fala sobre o espírito se observar naquela situação. Por vezes isso é permitido para que haja um entendimento, né, do desenlace, do desencarne, mas nós temos que entender que é como se fosse um histórico, né? A gente hoje em dia, encarnado, quando a gente sai do colégio, vai para um outro colégio, toda a nossa vida, toda a nossa passagem, né, por aquele colégio, por aquela instituição, está registrado ali. Tanto também quando a gente quer alcançar um emprego, alguma coisa, um estágio nesse sentido, a gente faz um currículo. Quando a gente entra num consultório, é feita uma ficha. Isso tudo são informações pertinentes à nossa encarnação atual. Imaginem as diversas encarnações que nós temos. Então o Evangelho ele vem esmiuçando essas pequenas... Gente, eu tô com esse negócio do Evangelho na cabeça. É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vem esmiuçando. Kardec vem solicitando essas informações, né, bem detalhadamente sobre cada etapa, né? Ele vê o corpo que acaba de deixar, ele presencia o funeral, é trazido para ele detalhadamente. Então lá no Evangelho a gente vai ver que as respostas elas não são fechadas. Tudo vai do aproveitamento, do que é útil para aquele espírito, tá bom? Como o espírito vê aquele corpo que ele acabou de deixar? Gente, no desencarne, a gente não deixa de ser quem a gente é. Então, aqueles espíritos muito materialistas, muito apegados, né, aos bens materiais, aos pertences, ao próprio corpo, numa questão de vaidade, né? Esse espírito, ele pode ter alguma resistência no desenlace. Porém, o espírito é passado para a gente no Livro dos Espíritos, que é como se fosse uma roupagem. Nosso corpo é uma roupagem. Então ele compreende que aquela roupagem, aquele corpo, ele serviu aquele propósito e ele vai precisar ser deixado ali, né? Como se fosse uma troca mesmo, como se fosse não, é uma troca, né? A gente se desprende desse invólucro,
dessa superfície material e segue a nossa individualidade como indivíduos, né, como seres imortais, numa outra etapa, num outro processo. Ok? Vamos adiante. Agora, com relação a um outro nicho de perguntas, né? Ele vem perguntando sobre as comemorações. Vamos parar para pensar. A gente hoje está vivendo uma pandemia. A gente gostaria do nosso aniversário da gente comemorar como a gente fazia anteriormente. Não sei como é na casa de vocês, mas suponhamos que vocês fizessem um bolo e convidassem seus primos, seus tios, seus vizinhos, as pessoas da escola. Ia ter um grupão lá. Por alguma eventualidade, alguém não fosse nessa sua festa. É parecido. Então, nas comemorações, a gente tende a lembrar mais fortemente daquele ser, daquele ente querido, daquela pessoa que desencarnou. Então, a gente eleva o nosso pensamento e a gente se aproxima mais dessa pessoa nas datas, como os dias que a gente comemora dia de finados, ou o próprio aniversário da pessoa, ou a data do desencarne, né? Varia de qual importância você dá. E aí você se aproxima. Mas isso não significa que você elevando o seu pensamento, que aquele ser vai estar disponível naquela oportunidade. A tendência é que sim, que esses espíritos se aproximem mais, né, nas datas comemorativas. Por essa razão, a gente está mandando o nosso pensamento, esse convite de aniversário, esse convite, né? A gente está elevando o nosso pensamento, levando até ele, e aí esse convite chega lá. Então há uma tendência, mas não é obrigatório que todo mundo se reunindo na intenção de chamar de evocar, né? Que a gente chama a palavra bonitinha, é evocar. Que vai acontecer esse contato, né? Na casa espírita existe um trabalho, né, de comunicação, mas é dito e é sabido, né, por quem está vivendo e estudando, que o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Então a gente tem que aguardar que essa comunicação se faça e não ter essa ansiedade, né, de que cheguem notícias e notícias. A gente tem que crer em Deus e fazer prece. Isso sim é importante para o desencarnado, que a gente faça prece, para que ele possa no despertar, no plano espiritual, ter esse entendimento melhor, traçar, né, essa nova etapa com mais tranquilidade. Isso sim que a gente precisa fazer, isso sim é importante. Não apenas naquela data simbólica, né, dia de finados ou data de aniversário de encarnado ou desencarnado. Isso sim é muito importante. No culto no lar é muito importante. A gente pode fazer desse momento semanal um momento da gente fazer essa prece pelo desencarnado. A gente está passando por um momento de dificuldade, muitos desencarnes, então é uma data boa, é um momento bom, né? Semanal. Tá bom? Deixa eu só ler aqui para ver se tem uma coisa que eu esqueci. Da importante reflexão, né? Que esse telefone ele toca de lá para cá, tá bom? Olha lá, gente, deixar o desencarnado seguir essa etapa, gente. Seguir, né? Prosseguir com a encarnação, não, com a vida eterna dele. Deixar ele prosseguir bem, entendendo, não fazer com que seja um sofrimento. Saudade sim, mas entendimento da necessidade, né? Desse desenlace. Então foi isso, gente. A mensagem de hoje é um capítulo denso, um capítulo que traz pra gente essa reflexão, né? Que essa coisa de doença, morte, por mais duro que seja pra gente aprendizado, tá bom? Repassem lá no Livro dos Espíritos, capítulo 6, tá? A partir da questão 304 até 319, para que vocês leiam direitinho as perguntas que Kardec fez, tá bom?
morrendo de saudade. Mantenham-se aí protegendo, usando máscara, lavando bem as mãos, tá bom? E vamos fazer uma pequena prece para encerramento. Querido e amado Mestre Jesus, obrigada pelo estudo, obrigada por mais uma oportunidade de encontro, mesmo que virtual. Seja com cada um de nós, nos protegendo e nos amparando. Que seja sempre em nome de Jesus, nosso guia e mestre, e acima de tudo em nome de Deus, que terminamos essa prece e o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Fiquem com Deus, meninos. Até a próxima.